Professor Karnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Karnal, boa tarde. Boa tarde, direto aqui do Rio Grande do Sul, da minha cidade natal, São Leopoldo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Oh, que delícia! Professor, estamos em briga aqui, eu com a Thaís. Ela agora mesmo vai me mandar para o inferno, eu tenho certeza. Ela é minha chefa, ela pode. E eu não posso, né? Porque eu estou subordinado a ela. Então, mas eu também não gostaria. Olha só, nós queremos a mediação do senhor aqui com seus conhecimentos. Nós estamos brigando aqui sobre Adriano Anselmo. O juiz Marcelo Bretas, que é um juiz bastante digno, né, por tudo que se sabe dele, soltou Adriano Anselmo, depois o STJ mandou voltar, um desembargador, e agora o Pleno mandou ela de novo para casa. Eu acho que está certo. Porque ela não foi condenada e puni-la sem a condenação ao final do devido processo legal é punir os filhos. Assim como eu não tenho dúvida de que ela é bandida e ela vai para a cadeia depois, quando for julgada. A Thaís acha que é um escracho, ela tá solta. Eu acho até... Não é isso, eu acho que é errado usar criança, filho menor de idade, como salvaguarda para se livrar da cadeia. Isso do ponto de vista da visão geral. Não concordo com essa determinação, apesar de que entender que nesse caso específico a lei diz isso e é a vida. E ela vai voltar para casa porque tem bons advogados. Socorre a gente, professor, porque nós dois estamos apanhando aqui dos ouvintes. Eu acho ainda, viu, professor, que tinha que soltar todas as mulheres que estão nessa condição. Especialmente as que não foram... Especialmente não. As que não foram julgadas, que estão lá porque são 70% delas estão na cadeia acusadas de tráfico quando são consumidoras, segundo o ministro Alexandre de Moraes, e mais de metade delas não foi julgada ainda e permanece presa lá, jogada lá, porque não tem um advogado para tirá-las da cadeia. Queria saber a opinião do senhor sobre isso. Bom, um dos princípios da lei que fundou o Ocidente, da lei republicana, especialmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, é você estabelecer a isonomia. A lei quer punindo ou quer qualquer outra característica da lei, ela é isonômica, ou seja, ela é igual para todos. Então, é válido o princípio que vale para um, vale para todos. Mas nós temos que distinguir juridicamente entre quem está condenado e quem não está condenado, porque, no caso, ela não está condenada. E aí é um outro princípio legal, em dúvida pro réu. Na dúvida, você aplica a melhor hipótese, não punir. Porém, eu concordo que essa isonomia, ela é problemática, porque as pessoas que não têm a mesma qualidade de advogado não podem sequer invocar esse princípio que os juízes, em geral, concedem, que não havendo condenação e havendo menores envolvidos, dá-se o privilégio aos menores para que não sejam punidos pelos crimes dos pais. Após a condenação, não há mais o que apelar. Mas lembrando que nos Estados Unidos, quando a justiça americana deteve 2 líderes religiosos brasileiros por conduzirem uma quantia de dólares muito acima do que haviam declarado, o juiz permitiu que um ficasse preso e o outro cuidando dos filhos. Dessa forma, quando um voltava da cadeia, o outro ia para casa, para que também continuassem cuidando dos filhos. Agora, uma vez condenado, encerra-se a discussão. Uma vez condenada a pessoa, encerra-se a discussão, porque aí nós teríamos que discutir o seguinte: mãe tem direito a ficar com o filho, ótimo, e pai não? Pai também não é importante? E a pessoa que não é pai nem mãe, mas é orientador ou provedor de uma criança também não teria direito? Só os estéreis seriam punidos pela lei? Então, todas essas questões têm que ser encerradas pela condenação. A condenação significa que você, a partir desse momento, não abre mais exceção, não pensa mais quem é mãe, quem é pai e assim por diante. Então, a isonomia é um princípio legal. Eu entendo a indignação das pessoas, mas pensem, o que é inédito no Brasil é o fato de que, pela primeira vez na história do país, a gente rica, branca, presa. Isso é uma novidade absoluta. Nós temos milionários na cadeia nesse momento, nós temos políticos importantes na cadeia, nós temos parentes de políticos na cadeia. Quando a justiça se pronunciar, no final ela vai dizer se há ou não uma condenação de fato. Porém, a justiça democrática funciona assim: um juiz de primeira instância diz uma coisa, um juiz de segunda instância diz outra coisa, ao apelo. Isso é a lei democrática. Em países não democráticos, simplesmente se prende e não dá voz a ninguém. Isso faz parte da democracia, essas idas e vindas. A lei é assim porque ela é democrática, ou deveria ser democrática. Então os juízes revisam
até retiram o embargo, e por isso são chamados de desembargadores. Eles retiram o embargo que havia sobre uma pessoa, por isso eles são desembargadores. E existe a Suprema Instância, a nossa Suprema Corte, ou seja, o Supremo Tribunal. Então são questões curiosas. Eu gosto dessa discussão, a discussão sobre isonomia, mas lembra que nós não estamos falando de gente condenada. Se fosse condenado, seria muito complicado discutir se uma mãe pode ter um privilégio que os outros não possam ter, né? Exatamente isso. Então o professor concorda comigo, tá? Está 2-1. Parcialmente. Em parte ele concorda comigo também, porque o professor é muito ponderado. Quando diz, por exemplo, que não entende por que a mãe e não o pai. Certo? Então estamos aqui no meio a meio. Eu também entendo, eu também acho que, por exemplo, nós temos no Brasil uma lei só para mulheres, Lei Maria da Penha. Ela não protege o homem. Se você bater aqui na minha cara agora, não vai acontecer nada com você, entendeu? A gente talvez tenha porque no caso você merece, né? No caso, ela não sabe por que está batendo, mas eu saberei por que estou apanhando. Agora, se eu fizer o contrário, provavelmente eu vou ser preso, prisão inafiançável na hora. Ainda vou ter agora medida protetiva e tudo mais. Fala, veja que nós estamos, em vários sentidos, crescendo nesse campo. Quando nós falamos de racismo, nós não nos referimos apenas ao preconceito absurdo e injustificado contra as pessoas de ascendência afro-brasileira. Nós estamos nos referindo a qualquer racismo, inclusive quem não gosta ou estabelece restrição a orientais e até a brancos. Então, o racismo, ou a judeus, ou a qualquer outro grupo que tenha uma identidade, se constitui no racismo. Hoje, a lei de pensão permite que um marido separado que não tenha renda fixa ou muito inferior possa pedir pensão para a mulher que separou. A guarda não é mais automaticamente da mãe. Mas aí seria o seguinte, quer dizer, nós temos leis que protegem os mais fracos. E nesse caso nós temos uma lei da palmada, mas ela não é sobre a criança que dá uma palmada no pai, mas no pai que espanca o filho. Então nós temos que proteger aqueles que estão mais vulneráveis. É mais frequente e é mais comum na cultura da violência que as mulheres sejam alvo dessa violência, inclusive na sua maioria, dos companheiros. E um grande avanço nessa luta foram 2 pilares. O primeiro, delegacias de mulher, e o segundo avanço fundamental, o estabelecimento de que, uma vez comunicado o crime público, nós não podemos voltar atrás. Isso é muito importante. É isso mesmo. Porque antes uma mulher denunciava, em casa ou sofria pressão ou chantagem emocional, ou apanhava mais, voltava no dia seguinte dizendo que caiu e bateu o olho na quina da mesa, né? Hoje, uma vez denunciado o crime, ele é um crime público. Isso é muito bom. Existe em curso no Brasil um feminicídio, um genocídio de mulheres. Isso é um dado. Nós temos uma cultura do estupro antropocêntrica, fálica. Isso é um dado, não é uma invenção. Isso é matematicamente demonstrável. E se for uma mulher negra e pobre, a violência é muito maior ainda, porque aí se cruzam vários preconceitos. Então, é muito bom, eu gosto desse tipo de discussão que vocês têm, porque a lei exatamente se aperfeiçoa quando ela se adapta à prática social, quando ela consegue dialogar com as nossas concepções e tentar melhorar as nossas instituições. Claro que essa é uma vertente da lei também. Há outras interpretações sobre a lei. Professor, até agora, hoje não vai dar tempo, é uma pena, mas eu queria até introduzir um outro assunto aqui, viu, Thaís? Uma coisa que me interessa muito. Outro dia um amigo meu estava sendo perseguido por uma stalker aí, né? E aí ele foi à delegacia da mulher para prestar uma queixa contra a mulher. Chegou lá, não foi atendido, ficou bravo com aquilo. Falou, mas está acontecendo comigo a mesma coisa que acontece com mulheres desprotegidas. Por quê? Ele é uma pessoa consciente dos limites da lei, ele sabe que ele não pode agredir uma mulher, e, enfim, ele estava sendo agredido e ameaçado no plano moral. Era uma chantagem dessas que se fazem aí por internet, que a ex-amante vinha fazendo contra ele. Quando ele foi consultar a legislação, ele descobriu o seguinte, que homens bem comportados são mais desprotegidos do que certas mulheres, porque não tem, viu, professor, uma lei que os proteja de coisas absurdas que acontecem hoje no mundo, né? Mas ele teria o recurso de entrar com uma ação ou de interdição judicial ou de afastamento, ele teria outros recursos, mas homens bem comportados podem protestar, pode botar todos eles, podem colocar todos eles num Fiat pequeno e ir para Paulista protestar. Num Fusca. Todos os homens bem comportados do planeta podem entrar num Fusquinha e
vai sobrar lugar ainda. E podem ir para Paulista. Muita gente. Para muita gente. Tá bom. Professor Karnal, muito obrigado. Até quarta-feira, né? Até quarta, professor. Aproveita aí a sua cidade, hein? Obrigado, até logo. Um abraço, professor. Tchau.